Toda sexta-feira, comentário de Marco Longaray. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia ao senhor, a senhora, o moço, a jovem, que está no acompanhamento aqui do Bom Dia Camaquã e que se estende por esse Rio Grande, por esse Brasil e também em acompanhantes fora do nosso país. Aqui na nossa região, a temperatura oscilou para baixo grandemente, né? Ontem foi um dia frio, a noite foi uma noite muito fria. Hoje estamos com um sol bonito aí para poder secar a roupa, como se diz, e os impactos dessa tragédia no Rio Grande do Sul, as águas agora tomando conta da Lagoa dos Patos, deve subir mais ainda, e com cenários já de mais, agora com mais problemas para cidades como Rio Grande, Pelotas, eu acho que também com incidência em São Lourenço, enfim, mas o que diz é que a lagoa ainda tende a subir nesses próximos dias. E desta tragédia toda, a gente parou um pouco de ouvir as notícias mais de cunho mundial, afinal de contas, é no nosso quintal que nós estamos com o problema, né? Mas segue a guerra da Rússia com a Ucrânia, Israel segue atacando a faixa de Gaza, os palestinos, e vejam, e vou fazer assim, não quero que seja um comparativo ou imediatamente como tal, mas vejam a situação do Rio Grande do Sul nesses dias, muitos privados de água, de atendimento médico, de alimentação, de roupas, e vamos ver o que Israel está fazendo com os palestinos. Eu vou voltar a uma questão didática para as pessoas entenderem. O que é a faixa de Gaza, onde estão os palestinos? A faixa de Gaza é uma faixa, como se diz, de terra com 345 quilômetros quadrados. Bom, não tenho muita noção do que seja 1 quilômetro quadrado, o que é 345 quilômetros quadrados. Bom, então eu vou dizer para o cidadão, para a cidadã que está me acompanhando, que Camaquã tem 1.679 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza, onde tem mais de 2 milhões de pessoas, e que Israel uma hora diz para eles saírem do norte e ir para o sul, e eles têm que se locomover, esses 345 quilômetros é 4,5 vezes menor que Camaquã. Camaquã tem 1.679 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza, onde vivem 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas, isso é uma Porto Alegre. Ah, mas eu não tenho muita noção do que é o tamanho de Porto Alegre. É uma Porto Alegre mais 2 Pelotas, e mais o interior de Pelotas, né? Para ficar meio perto desta população. Imagine a população de Porto Alegre mais a população de 2 Pelotas vivendo numa faixa de terra pouco maior, digamos, do que a área da região da Pacheca.
mais de 2 milhões de pessoas. Seria uma Porto Alegre inteira, 2 Pelotas. E Israel diz, olha, vocês não é uma faixa, não é estreita, vocês é para se dirigir para o sul, quer dizer, aquilo que seria distribuído é mais de 5 mil pessoas por quilômetro quadrado. Mas assim, ó, como Israel determina, e lá a situação deles é o seguinte, ó, privados, os hospitais não têm energia, não é assim, ó, uns dias, umas semanas, os hospitais estão privados de ter energia, os remédios, volta e meia os hospitais são atacados por bombardeios, matando indiscriminadamente criança, mulheres, idosos. Se tem alguém do Hamas lá, quem sabe, mas enfim, privados de água, porque eles têm problema de abastecimento da água, privados de energia, privados de remédio, privados de alimentação, a ajuda humanitária é muito difícil chegar, e Israel manobra eles nessa faixa, para ter uma dimensão, como eu disse, é 4 vezes meio menor que a área de Camaquã, e onde vive mais de 2 milhões de pessoas. Isto é o maior crime que está acontecendo deste nosso século, agora do século 21, né, dos anos 2000 para cá. E onde grande parte das vítimas são crianças, pois são indefesas, enfim. E eu acho que a humanidade precisa pensar, ter um outro olhar, criar o Estado palestino, ver meios de convivência. Nem todo israelense tem essa visão do primeiro-ministro hoje lá. Um dos motivos que se mantém a guerra as pessoas às vezes não conseguem. Um dos motivos que se mantém as guerras no mundo é a necessidade das indústrias bélicas terem faturamento. Precisa vender armamentos para que essas indústrias sobrevivam. Por que aqui nós temos no Brasil a chamada, quase que todo mundo já ouviu falar, que tem lá uma bancada da bala no Congresso Nacional, senadores e deputados federais que defendem a indústria do armamento. E por quê? Porque as indústrias dos armamentos financiam, apoiam esses deputados, e eles viram defensores da bancada da bala, grande parte deles, mesmo que eles tenham algum interesse em preservar propriedades rurais, alguma coisa, mas o fundamental é que a indústria da bala, em grande parte, ela se dá porque há uma necessidade de vender mais armas mortíferas e vender muito mais munição para a população. Essa é a razão que tem de fundo. Então, nós temos aqui um outro exemplo que foi uma coisa que virou, digamos, uma peste, que foi a ideia de criar o javali para depois, o javaporco, o javali, para abater. Aí não tiveram como controlar esses javalis, seja para caça esportiva, não tiveram como controlar esses javali, eles acabaram indo para o meio ambiente, saíram dos cercados, enfim, dos criatórios, e hoje virou uma praga no Brasil, né? Que não consegue se conter, né? Então, assim, ó, um paralelo assim do que que nós, os gaúchos, não tem praticamente, quem tem família grande, ou às vezes não precisa ter grande, basta estar numa destas regiões aí atingidas, e majoritariamente, de uma forma ou de outra, os municípios gaúchos foram atingidos. Camaquã, na questão da nossa ilha Santo Antônio, e nessa região baixa também teve seus impactos, embora os moradores estão mais acostumados a assimilar as questões da cheia do Camaquã,
também fomos impactados. Então, de uma forma ou de outra, e muitos impactados de forma impiedosa, né? E nisso a gente vê o melhor e o pior das pessoas. Nós vemos assim, as pessoas às vezes doando, repartindo o pouco que tem para doar, como, e digo aqui para o cidadão, a cidadã, não há estrutura governamental capaz de atender uma tragédia dessas proporções. Então, 30% da população ia ter que ser funcionário público. Nós temos em torno de 450 cidades atingidas no Rio Grande do Sul, de 497. A estrutura, seja municipal, estadual ou federal, ainda que coloque o máximo de boa vontade e recursos, não há como, sem a longa mão do voluntariado, e que eu parabenizo, e agora ainda vim para cá num aplicativo de uma pessoa que diariamente que atua numa congregação religiosa aí da cidade, e que são responsáveis diariamente pelo café da manhã e pelo café da tarde das pessoas que estão aqui no nosso município. Então, essas ações solidárias têm um impacto enorme, essa solidariedade. Por outro lado, a gente vê o pior. Nós vemos gente saqueando lojas, coisa e tal. Até a loja do Grêmio, a Arena lá, foi saqueada. Então, as pessoas fizeram, por inteligência artificial, para parecer que, embora que tenha ajudado, mas fizeram por um avião, um helicóptero da Havan, fizeram das lojas Havan por inteligência artificial, como se estivesse fazendo resgate. Que necessidade há de se construir essas doideiras? Outros, seguinte, chamavam as pessoas com jet ski, a pessoa chegava lá para socorrer, era roubado, era subtraído o jet ski da pessoa. Um cidadão, acho que de Santa Catarina ou do Paraná, veio ajudar aqui, estava comprando, viu ontem no noticiário, estava com um barco, enchendo o barco de alimentos. Na terceira vez que ele foi buscar mais alimentos para encher, roubaram o barco do estacionamento do supermercado. Ainda bem que mais adiante ali, pelas características do barco e o carro que estava, hoje tem câmera por tudo, a gente. Aí conseguiram recuperar e prender o ladrão. Mas assim, ó, as fake news, enfim, prosperam. Tem gente que Então nós estamos vendo, Eduardo, nós estamos vendo o melhor e o pior do ser humano num momento que era para a gente. Quem não quer ajudar, vamos colocar no popular, não quer ajudar, não atrapalha, não é? Então esta é a situação que nós estamos vivendo. Do ponto de vista governamental, algumas coisas que o governo federal já tem feito, e para conhecimento das pessoas. No dia 9 de maio foi feita uma série de anúncios, como a antecipação do abono salarial. Isso equivale a 785 milhões de reais. A liberação do seguro-desemprego, 495 milhões de reais. A restituição do imposto de renda no valor de 1 bilhão de reais. A antecipação do Bolsa Família e Auxílio Gás, 380 milhões de reais. Isso tudo no dia 9 de maio, esse anúncio. Aportes para apoio e financiamento na reconstrução, 200 milhões. Força-tarefa para crédito a municípios, 1 bilhão e 800 milhões. Aporte no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, para a concessão de garantias de crédito no valor de 4 bilhões e meio. Ainda no dia 9, aporte para subvenções de juros, no PRONAMP também, 1 bilhão de reais. Aporte no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, 500 milhões
No programa de vencimento de tributos federais, 4 bilhões e 800 milhões. Subvenção de juros ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, e também ao PRONAMP, aos produtores rurais e agricultura familiar, R$1 bilhão. A medida provisória que abre recursos para aportes ao PRONAMP e ações dos ministérios, 12,2 bilhões de reais, 12 bilhões e 200 milhões de reais. Isso já no dia 11 de maio. Agora, no dia 13, suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, 36 meses, 11 bilhões. Ainda no dia 13, redução dos juros que incide sobre o estoque da dívida do Rio Grande do Sul, 12 bilhões equivalente. O Vale, que muitos, eu gosto de usar a palavra em português, né? As pessoas usam voucher, de R$5.100 para famílias com casas afetadas. Isso vai importar em 1 bilhão e 200 milhões. E no dia 15, a habitação nova para quem tem casa destruída, ainda não tem um valor estabelecido, precisa quantificar, e suspensão por 6 meses das parcelas do Minha Casa Minha Vida, sem um valor informado, principalmente, eu não sei se aqui é de forma geral ou nas cidades que foram afetadas, mas como o Rio Grande do Sul foi afetado praticamente no seu todo, praticamente... E essas medidas, então, com essa comitiva que teve no dia 15, né, com essa série de auxílios para a população atingida pela essa enchente climática, aí, enfim, que, como eu já disse, tem esse vale de 5 milhões, né, esses anúncio feito entre este vale, e que vai ocorrer com pagamento pela Caixa Federal por meio de Pix, e também compra assistida de imóveis usados, busca de imóveis pelo beneficiário ou chamamento público de interessados em vender imóveis, limite de valor máximo do imóvel com avaliação realizada pela Caixa, imóveis em processo de leilões da Caixa e do Banco do Brasil que estejam desocupados, aquisição de imóveis de construtoras já em obras ou concluídas, aproveitamento de propostas inscritas e não selecionadas na seleção do Minha Casa Minha Vida em 2023, nova seleção do Minha Casa Minha Vida para os municípios em que os itens anteriores não forem suficientes, e também benefícios para financiamento habitacional de imóveis em áreas atingidas. O FGTS Minha Casa Minha Vida, suspensão de parcelas mensais, como eu já disse, por 6 meses, aumento do tempo para usar o saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para pagar parcelas em atraso de 6 para 12 meses e carência de 180 dias para novos contratos. Além de saque no FGTS, calamidade, emergência, qualquer cidadão com um saldo na conta do FGTS poderá sacar o valor de 6.220. Antecipação do Bolsa Família para pagamento no dia 17 de maio, mais 21 mil famílias que preencherem os requisitos do programa Bolsa Família, mais 21 mil, vão ser incluídos na folha de pagamento de junho, e o Ministério do Desenvolvimento Social seguirá identificando outras famílias que cumpram os requisitos. Antecipação do calendário de pagamento do abono salarial 2024 para maio, para os trabalhadores habilitados, e liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego para os desempregados que já estavam recebendo benefício na data do reconhecimento federal da calamidade pública, e restituição do imposto de renda no primeiro lote para contribuintes do Rio Grande do Sul. Além da criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que vai ser ocupado
ex-ministro, neste momento, da Secretaria de Comunicação Social, o ministro Paulo Pimenta. Então, um conjunto de medidas do governo federal, que, como se diz, é a solidariedade no momento difícil e obrigação também de estar junto da população. O presidente Lula, que nesses eventos trágicos aqui, já esteve três vezes em poucos dias no Rio Grande do Sul. Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui contigo, Eduardo Costa, com as pessoas que acompanham o programa, e desejar que tenham um abençoado final de semana e com saúde. Obrigado. Marco Longaray, com a sua participação aí tradicional aí nas manhãs de sexta-feira.